Tá, eu vou começar a gravação então. E tá gravando, né, Lucas? Acho que tá. Então a gente vai começar. Bom, pessoal, a gente tem para hoje então uma série de coisas, tá? A gente vai tentar contemplar assim um, um, dois dos autores que mais me fascinam assim na pesquisa em comunicação, talvez dois dos autores que também mais me têm me acompanhado aí nessa caminhada de pesquisa, assim, né? Um deles a gente já mencionou, a gente vem mencionando, assim, desde a última aula, que é o trabalho do Walter Benjamin, né? E outro saindo, então, para além da teoria crítica, o trabalho do Roland Barthes, tá? Então, acho que vale a pena salientar, assim, ou alertar, pelo menos, para que vocês tenham bastante atenção, assim, aquilo que a gente vai fazer hoje com esses autores, tá? Primeiro, assim, eu fiquei com receios, né, de tratá-los numa única aula, assim. Primeiro, pela complexidade de cada um deles. São autores muito produtivos, muito complexos, muito densos teoricamente, os dois. Segundo lugar, pessoal, porque tal como eles se apresentarão aqui, esses dois autores, eles estão meio unificados agora aqui, menos por pertencerem a uma mesma teoria, tá? E mais por terem se dedicado muito a uma mesma mídia, que no caso é a fotografia. Então é como se nós estivéssemos agora, nessa aula de hoje, alterando o recorte que foi usado até a aula anterior, quando nós viemos trabalhando por teoria. Tá? E é como se essa delimitação por teoria se perdesse agora, quando eu coloco Benjamin e Barthes juntos. Tá? Tudo bem, a gente vai enfatizar um pouco mais o trabalho do Roland Barthes, mas de todo modo, para esse começo de conversa, sim, o Benjamin está presente ainda, tá? Como se nós estivéssemos exorcizando um pouco aqui um resquício da discussão que foi feita na teoria crítica semana passada, mas já abandonando a teoria crítica para ir para além dela. Então, quando eu coloco o Barthes nessa altura da nossa conversa aqui, eu estou trazendo uma terceira via para os estudos de comunicação, que começou a se desenhar e ganhar projeção no mundo a partir da década de 60, que diz respeito aí ao chamado estruturalismo. Tá? Então, a gente viu até aqui que até o final da década de 50, 60, até o final da década de 60, os dois grandes modelos de pensamento, assim, para falar sobre a cultura de massa, os meios de comunicação na sociedade, os efeitos das mídias na sociedade, a gente viu que eram a teoria norte-americana, funcionalista, e a teoria crítica. A partir da década de 60, começa a se erigir, se constituir uma outra via, a partir do chamado estruturalismo francês. O Barthes é um dos principais representantes dessa outra teoria da comunicação, dessa terceira, na nossa trajetória aqui, dessa terceira teoria da comunicação que passa a se organizar, ganhar projeção, funcionar, se tornar atraente para os pesquisadores, tá? Sobretudo a partir de um conjunto de intelectuais franceses que começam a escrever no final da década de 50 e ao longo da década de 60 vão se tornando hegemônicos, então, de modo a terem representado ali uma superação dos modelos da teoria crítica e do modelo funcionalista que eram vigentes, então, e que eram preponderantes e hegemônicos ali até a década de 60.
Então, o estruturalismo, assim, e o nome do Roland Barthes, e além do nome do Barthes, eu poderia falar do nome de uma série de outros autores, o próprio Humberto Eco, outros autores, o Roman Jakobson e outros tantos semioticistas, tá? Então, a partir da década de 60, começa a se organizar um outro movimento de teórico, um outro movimento de trabalho, que é esse que a gente vai ilustrar aqui a partir do Roland Barthes. Tá? Então, assim, ó, o que unifica Benjamin e Barthes agora, aqui, para nós hoje, não é o fato de pertencerem a uma mesma teoria. Tenham atenção nisso. Tenham muita atenção nisso. Não percam isso de vista. Benjamin e Barthes não pertencem à mesma teoria. São autores marcadamente distintos do ponto de vista histórico, geográfico, cultural de cada um deles. No entanto, pessoal, ambos compartilham o mesmo interesse pela fotografia, como uma espécie de mídia prototípica, tá? Ou como uma espécie, assim, de urmídia. Assim como Humberto Eco falou lá atrás, no urfascismo, esse termo ur é um termo muito próprio do vocabulário do Walter Benjamin, que quer dizer, assim, uma supermídia, uma mídia transcendente, assim, uma mídia conceitual, né? Então, é como se, tanto para o Barthes quanto para o Benjamin, a fotografia se constituísse, assim, numa espécie de protomídia, de modelo para as outras mídias, tá? E cada um desses autores, cada um deles, ao seu modo, na sua época, no seu contexto geográfico, assim, dedicou muita atenção para a fotografia. E cada um desses autores, cada um deles nos deixou seus legados, assim, e legados muito importantes do ponto de vista do amadurecimento de perspectivas de pesquisa em comunicação, tá? Esses dois autores, pessoal, eu tenho pessoalmente com eles assim uma espécie de romance privado, assim, tanto com o Benjamin quanto com o Barthes. Eu acredito, o fato de estar aqui hoje, muito a eles, né, pelo fato de que, eu acredito ao fato de estar hoje aqui, ao fato de que eu tenha, quando tinha 20 anos de idade, há 30 anos, me interessado muito, assim, por aquilo que esses autores escreveram, né? Eu fui muito fisgado, assim, pelos textos do Benjamin e do Barthes. E um desses textos que me fisgou há 30 anos atrás é justamente esse que foi indicado para hoje, que é o texto, então, chamado A Câmara Clara, que eu queria falar um pouco sobre ele, mas ao longo da tarde, assim. Vamos começar pelo Benjamin, né? Mas, assim, então, esses autores são muito, me ajudam muito a pensar exercícios de pesquisa, sobretudo, pessoal, porque eles transitam, assim, entre texto e imagem, tá? Então, no modelo de pensamento, assim, que ambos deixam, cada um com as suas especificidades, cada um na sua época, cada um no seu, com as suas idiosincrasias, assim, eles transitam muito entre esses sistemas expressivos aí. E eles pensam muito esses movimentos entre texto e imagem, pensam muito o papel da fotografia diante da escrita literária, diante da escrita jornalística, por exemplo, né? Então, eu lembro que quando eu fiz um meu TCC sobre o jornal Folha de São Paulo, sobre o planejamento gráfico do jornal Folha de São Paulo, no começo dos anos 90, era um estudo que eu discutia muito, assim, a emergência de um conjunto, de toda uma plasticidade, uma gráfica no jornalismo impresso, assim, onde a reportagem e o texto escrito dava muito lugar a toda sorte de informações que vinham apresentadas visualmente. Isso era uma discussão muito do começo da década de 90, né? E para mim discutir essa relação entre texto e imagem no jornalismo, não só porque as fotos vinham estouradas, mas que começavam a aparecer gráficos e desenhos, ilustrações de toda a ordem no jornal, na superfície da página, assim, né?
Então, quando eu fui discutir isso como estudante, naquela época, assim, aí 30 anos atrás, praticamente, um pouco menos, eu acabei chegando no Barthes, né? Porque o Barthes discutia muito essa relação assim entre o texto e a fotografia de imprensa, o texto e a fotografia publicitária, o texto e o romance, a narrativa literária. E aí também cheguei no Benjamin, com um outro texto do Benjamin, também clássico, sobre a fotografia. Tá? Eu trouxe aqui, essa imagem que vocês estão vendo agora, uma fotografia que reúne uma série de páginas de livros de um escritor alemão chamado Sebald, que está o nome dele, tá? E ele é um cara, sim, ele tem uma série de livros interessantes, Os Anéis de Saturno, Os Emigrantes e outros, e ele é um cara que tem um projeto literário de explorar nas suas narrativas, nos seus romances, o uso da imagem. Né? E aqui a gente tem um conjunto de páginas dos livros desse autor. Só para a gente ter uma ideia, assim, de como isso resulta desse ponto de vista, assim, desse impressionamento, assim, desse defrontar-se com a página, com a experiência da leitura propriamente, né? Então tem uma dimensão de uma visualidade implicada na escrita desse autor. E esse tipo de problema, para mim, é muito interessante, sempre foi muito interessante. É um problema marcadamente semiótico, assim, né? Que diz respeito à organização interna de um texto e de como esse texto, ao se organizar internamente, lança mão de recursos expressivos distintos. Aqui, no caso, texto e imagem, né? Na experiência literária desse autor especificamente, que é o Sebald. Né? Então, essa relação entre texto e imagem, entre a convivência ou a disputa entre esses dois regimes discursivos aí, como é que eles produzem sentido, por exemplo, a gente poderia se perguntar. Por que recorrer à imagem? O que a imagem agrega ao texto, por exemplo? Né? A serviço do que está aí a imagem implicada nessa narrativa? Né? O que não consegue ser dito no texto para que o autor recorra, então, ao uso, banhe o texto numa sequência imagética, assim como a gente está vendo aqui nessa sequência assim, de páginas penduradas numa parede. Tá? Então, esse tipo de problema é um problema eminentemente semiótico, assim, e para mim é um problema que é muito interessante e que parece se colocar e se refazer a todo momento, assim, quando a gente olha para os meios de comunicação de massa. Me parece que cada vez mais a gente está sempre lidando com regimes híbridos de significação, como esse que aqui, só a título da ilustração, está colocado. Tá? Eu lembro que anos atrás, assim, em 2017, eu fiz o curso do Assis Brasil, de escrita criativa lá na PUC, e lá pelas tantas o Assis mostrou uma foto desse fotógrafo aqui, Jeff Wall. Não era essa, se eu não me engano. O Lucas estava lá junto comigo. Eu não me lembro se era essa foto exatamente, mas de todo modo era uma foto... Oi? Não, eu ia falar que eu não lembro também. Mas, enfim, não queria atrapalhar teu raciocínio, mas eu tinha um comentário que eu só queria fazer sobre o Sebald, mas pode ser depois. Tá, tranquilo. Só para mim fechar aqui, depois a gente abre uma rodadinha aí, tá, Lucas? Mas, assim, o Assis mostrou uma foto desse fotógrafo, né? Não me lembro se era essa exatamente, mas, de todo modo, eram fotos que pareciam carregar uma narrativa. Assim. Não são registros, são fotos altamente produzidas, tá? Não são fotos espontâneas, assim, então não tem aquela ideia do momento único, mas tem uma produção cenográfica nessa foto. E elas parecem, pessoal, inseridas numa narrativa. Então, embora sejam cenas recortadas, assim, num fluxo de acontecimentos, parece que o acontecimento, o fluxo, vem junto aqui. É quase inseparável desse recorte que a foto dá no tempo. Então, parece que essa foto, ela aciona em nós, na nossa cabeça, assim, toda uma narrativa sobre quem é essa pessoa, o que ela está fazendo ali. O título da foto produz sentidos a respeito sobre a foto. Né? Então, aqui, mesmo quando não há o texto presente, parece que tem algo da narratividade que acaba sendo invocada
mesmo quando o texto não está presente. Tá? Aqui, no caso, a gente tem texto e imagem presentes, nessa experiência do Sebald aqui, do Sebald. Agora, aqui não, a gente não tem texto presente, mas, de todo modo, a gente parece ter uma textualidade aí, no sentido de uma narrativa, de um discurso que a foto aciona. Então, parece que essa foto ela não vem isolada ou separada de uma narrativa. Tá? Então, essas questões que eu estou levantando aqui, elas são questões atinentes ao Barthes. E, de certa forma, atinentes ao Benjamin também. Tá? Então, eu estou dizendo assim, ó, pessoal, os dois autores só estão agora aqui justapostos por nós, nesse momento, no sentido, assim, de que o fato de que eles tratem de uma mesma mídia, embora pertençam a teorias distintas, então, o fato de que eles nos estejam dando elementos para pensarmos fenômenos atinentes a uma mesma mídia é o que nos possibilita, então, tratá-los aqui conjuntamente. Então, a gente não pode perder de vista que a gente está se encaminhando para incluir uma outra teoria da comunicação, que é a teoria do Barthes, para além da teoria crítica. Então, isso é muito importante para hoje, sim. Um dos receios que eu tenho para hoje, minha gente, é justamente o de conseguir dosar e compartilhar com vocês a complexidade e a quantidade de informações que esses autores nos trazem. Tá? Então, nesse momento, eu só quero salientar isso, que a gente vá andando com muita cautela para que a gente não misture os dois autores, embora a gente possa reconhecer certas conversas entre eles. E essas conversas entre eles se dando, sobretudo, no que diz respeito à fotografia como mídia prototípica e questões aí atinentes a uma epistemologia do visual. A gente poderia dizer assim. Tá? Então, vamos ir avançando com bastante calma, num passo a passo, assim, bem regrado, tá? O fato de que esses dois autores, para mim, dentre o cânone aí dos autores da área da teoria da comunicação, o fato de que esses dois sejam, nesse cânone, alguns dos mais apaixonantes e dos mais que me falam, que me serviram mais diretamente, mais intimamente, assim, também faz com que eu tenha muita coisa, assim, acumulada sobre eles. E que eu vou ir tentando dosar também esse conjunto assim de informações sobre os autores para que, enfim, a nossa aula não termine sendo uma massa amorfa assim, de informações meio misturadas, meio embaralhadas. Tá? Então vamos ir bem com calma. Vamos ver o que o Lucas tinha para dizer agora. Lucas, por favor. Sobre o Zebra. Na verdade, era um comentário só, nem um pouco, não se relaciona diretamente com as teorias da discussão de hoje, mas quando tu falou do Sebald, acho que é justamente um questionamento que eu me fiz muito lendo Os Emigrantes e o Austerlitz, essa Sim. questão de como que ele usa a imagem, porque daí me fico me perguntando, e não sei se tem como a gente estabelecer uma relação em algum momento, com todo o registro que de alguma forma tem da obra dele, de querer também ser um pouco um registro histórico e um aspecto que flerta com a autoficção e com a realidade de algum modo, né? Eu acho que de alguma forma essas fotos que sempre são fotos assim um tanto quanto amadoras, talvez dê para dizer, no sentido de que elas às vezes vêm com um certo como um registro de algo, quase como uma prova de que Sim. esse universo que eu estou retratando, ele existe mesmo, não é só a ficção literária, entende? Sim, legal. É como se ele estivesse trazendo assim um índice de confiabilidade para a narrativa, né? Ou como se ele estivesse trazendo uma indicialidade para a narrativa. Né? Como se, ao incorporar fotos, ele conseguisse atestar ou se valer assim, de uma impressão de atestação, de evidenciação de algo do mundo, né? Quando faz o registro, quando apresenta o registro, por mais que seja um registro literário. Né? Então, essa ambiguidade aí
para mim também é interessante. Tá? A gente vai voltar nesse ponto, a gente vai ver o que os autores vão dizendo sobre isso, assim, tá? Mas tem uma coisa, pessoal, que tem a ver com isso que o Lucas comentou agora, que vale a pena salientar também, é que, assim, na medida em que a perspectiva o Benjamin não é um autor típico da teoria crítica, tá? Isso nos autoriza também um pouco a trazê-lo para cá, para hoje. O Benjamin é um autor meio visto assim como uma espécie aí de desgarrado da teoria crítica. O Adorno e o Horkheimer são os autores nucleares. O Benjamin não é um autor tão emblemático, tão representativo da teoria crítica. Alguns comentadores da teoria crítica até colocam o Benjamin quase como uma espécie de fora da teoria crítica, meio numa margem assim. De todo modo, ele acaba sendo, por convenção e tal, posicionado ali na teoria crítica. Então, isso é uma sutileza aí que a gente tem que reconhecer também. Uma outra coisa, que é isso que o Lucas comentou, é que na medida em que a perspectiva estruturalista, bartesiana, vai se constituindo ao longo da década de 60, o que passa a se colocar em causa não é mais uma crítica macropolítica da sociedade, mas é um tipo de leitura mais textualista da comunicação. O que eu quero dizer com isso? Que essas questões que eu chamei aqui de caráter semiótico, que essas questões de análises mais pontuais, de formas específicas, de produtos comunicacionais específicos, começa a se constituir e começa a ganhar relevância. Tá? Então, reparem vocês que os frankfurtianos fazem avaliações macrosociais da sociedade. Eles fazem um julgamento assim abrangente. Os americanos também fazem isso. Quando detectam e aferem, através de pesquisa qualitativa, tendências de comportamento, tendências de opinião. Mas tanto lá na perspectiva dos americanos, quanto na perspectiva dos alemães frankfurtianos, o que a gente tem são olhares quase, como é que eu vou dizer, que sobrevoam a sociedade. A gente não tem estudos pontuais de caso. A gente tem, tanto no funcionalismo quanto na teoria crítica, avaliações de contexto. E não avaliações de textos comunicacionais em específico, como a gente passa a ter na medida em que o Barthes vai ganhando fôlego e o nome do Barthes vai se projetando ao longo da década de 60. Tá? Então é como se, a partir da década de 60, as análises passassem a ser mais textualistas do que contextualistas. E esse textualismo, é na via desse textualismo, é em busca, assim, como é que eu vou dizer? É em função dessa caracterização que as pesquisas do Barthes vão se desenhando, então, a partir daí. Tá? Então, só para traçar assim, algumas alterações que vão se dar nesse percurso histórico. Tá? Indo adiante, pessoal, aqui estão os dois autores, tá? Com data de nascimento e morte. Essa é uma das fotos mais conhecidas do Barthes. Essa foto é uma foto como se diz, não é carteira de trabalho, do passaporte do Benjamin. Tá? Eu falei um pouquinho na semana passada sobre as condições da morte do Benjamin. E aqui a gente está tentando, então, fazer um paralelo entre eles. Né? Certamente, pessoal, quando se fala em fotografia, esses dois autores se colocam assim como autores clássicos, né? Esse texto que vocês leram, que talvez já tenham lido, ou que leram em parte para hoje, que é a Câmara Clara, certamente é um dos textos mais clássicos que a gente tem aí sobre fotografia no campo da comunicação. Tá? E também o texto clássico do Benjamin, que é aquele texto chamado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica.
Eu vou me referir muito brevemente a esse texto do Benjamin e mais ao texto do Barthes, então. Tá? Eu dei um curso, eu dei um semestre numa cadeira na graduação de fotografia na Unicino, uns anos atrás, e era uma cadeira de teoria e metodologia de pesquisa em fotografia. Era na graduação de fotografia, né? Então eu montei o semestre basicamente trabalhando assim, trabalhando com o Benjamin, com o Barthes, com o Flusser, que é um outro livro clássico sobre fotografia, esse livro que está aí, Filosofia da Caixa Preta, em 2 edições. Um pouco menos com a Susan Sontag, uma autora da qual a gente já falou na aula passada, também, né? Quando a gente fez aquela discussão sobre o fascismo, a gente mencionou um texto da Susan Sontag sobre o fascismo. Aqui tem 2 livros dela. Eu acho que é do final dos anos 90, mas começam a circular para nós aqui nos anos 2000, assim, também sobre fotografia. Ela também deixa um legado bastante importante, assim, sobre essa mídia. Eu lembro que eu montei aquela cadeira que dei naquela época, basicamente juntando, assim, esses autores e acrescentando a eles aqui. Então, era basicamente isso: Benjamin, Barthes, Flusser, Susan Sontag, e uma quinta perspectiva, que era a perspectiva do trabalho antropológico, da antropologia visual, né, de antropólogos que fazem documentações etnográficas. Então tem toda uma discussão também assim muito rica que chega na comunicação pela via dos antropólogos visuais, né, ou pela via assim da antropologia que usa imagens, né? A gente tem aqui em Porto Alegre mesmo autores bem relevantes assim nesse campo assim da antropologia da fotoetnografia, como alguns autores chamam, né? Então só para a gente ter cercar um pouco assim essa mídia, né, e inseri-la assim, no campo das teorias da comunicação, e também de salientar o quanto algumas das principais teorias da nossa área advêm da foto, né? Advém de autores e de filósofos assim que tentaram pensar filosoficamente a fotografia, justamente, né? Então aqui eu só estou dando algumas referências assim. Alguns anos atrás também eu descobri esse livro, tá? É uma autora inglesa, Catherine Akavon, e ela, esse livro é um ótimo livro, é uma tese de doutorado dela defendida na Escócia nos anos 90, e é um livro, pessoal, onde ela se dedica justamente a discutir esse paralelo entre Benjamin e Barthes, tá? Então, eu tive acesso a essa versão espanhola do livro, aqui vocês têm a versão inglesa e depois a edição turca do livro, tá? É uma belíssima tese de doutorado, eu vou me referir a ela mais para o final, assim, eu posso dar um apanhado, um pouquinho do que ela discute, mas basicamente, assim, essa autora ela está fazendo um paralelo entre Benjamin e Barthes, assim, e faz descobertas muito interessantes, assim, acha conexões entre eles, tá? Obviamente, como vocês viram ali nas datas de nascimento e morte, eles não se conheceram pessoalmente, né? O Benjamin morre em 40, né? O Barthes começa a despontar na sua vida intelectual adulta assim, a partir de 55. Tá? Então, em 1940, o Roland Barthes tinha 25 anos. Né? A gente tem aí todo o contexto da Segunda Guerra. O Barthes perde o pai na Primeira Guerra, ele nasceu numa cidade do interior da França. Praticamente não conheceu o pai. Né? Existem muitos textos também biográficos a respeito do Roland Barthes, assim como livros autobiográficos também. O Barthes escreveu uma autobiografia que se chama Roland Barthes por Roland Barthes. Tá? Então, assim, a princípio não há conexões diretas entre esses autores, além de um vago compartilhamento assim, de interesses pela foto. Tá? E além, assim, do fato de que ganharam muita fama em torno disso, escreveram textos muito potentes e muito emblemáticos assim do que se produziu sobre a fotografia a partir ali em torno da metade do século passado, tá? Bom,
essa autora aqui, nesse livro, a Katrin Ackavon, ela vai discutir, então, as relações assim tácitas, não explicitadas, indiretas, entre esses dois autores. Algumas são muito interessantes, são algumas dessas conexões que eu queria destacar ao final, mais ao final. E antes disso, eu queria caracterizar um pouquinho um e outro. E depois a gente pode fazer uma passagem assim mais direto aí sobre esses pontos de conexão tácita, indireto, frágeis entre os dois autores, tal como essa autora aqui descobriu, assim. Então aqui tem alguns dados biográficos a respeito dos dois, tá? O Benjamin, então, é esse autor alemão, nascido em Berlim no final do século XIX, morre na Espanha em 1940, fugindo do nazismo, se suicida. É um suicídio clássico, assim, é um suicídio modelar, eu diria, no sentido de que ele foi modelar de um trágico destino, assim, da intelectualidade judia daquele período histórico, né? O Benjamin, ele é um desses autores meio indisciplinados, assim, que a gente não consegue definir se é um escritor, se é um tradutor, se é um crítico literário, se é um pesquisador, se é um filósofo, o que ele é exatamente. Fortemente influenciado pelo marxismo, Walter Benjamin, e eu coloquei aqui, o defini, assim, embora seja difícil defini-lo, como um membro bissexto ou circunstancial da Escola de Frankfurt. Tá? O grande livro, então, é esse aí, conhecido como Passagens apenas, ou O Trabalho das Passagens, que é o livro no qual o Benjamin vinha trabalhando desde 1927, no qual ele trabalha até o fim da vida. Tá? O Roland Barthes, pessoal, então nasce no interior da França e morre em Paris em 1980. Também é, muito curiosamente, assim, esses autores que são interessantes para nós são caras meio difíceis de rotular. Assim. Eu mencionei ali o trabalho do Willem Flusser logo atrás, mas pelo menos para mim, assim, os autores que mais me falam e que mais parecem carregar algo muito genuinamente comunicacional no modo como pensam, são autores que a gente não sabe situar exatamente onde é que eles se encontram. Então o Barthes também é um cara assim como o Benjamin, um híbrido aí de teórico da literatura, escritor, crítico literário, apaixonado pela fotografia, embora não fosse um fotógrafo. Alguém que estava, nos últimos anos, o Roland Barthes, no colégio da França, onde ele vira professor, assim, o Barthes ele tem um começo meio tardio da carreira acadêmica, né? Então, o primeiro livro do Barthes é um livro de 55, se eu não me engano, ele já tinha 40 anos. E depois, em 57, ele escreve um outro livro também muito conhecido chamado Mitologias. Então, o Barthes inicia tardiamente na sua carreira acadêmica, assim, inicia por volta dos 40 anos. Ao contrário do Benjamin, que morre com 48. Morre relativamente jovem, né? Então, ambos eram meio franco-atiradores, assim. Curiosamente, pessoal, eles compartilham, Benjamin e Barthes, uma outra coisa, que é o insucesso acadêmico, no sentido dos títulos. O livro que seria a tese de doutorado do Benjamin, chamado Drama Barroco Alemão, não foi aceito como tese. Então, o Benjamin não se doutorou, não tem doutorado. O Roland Barthes também não tem, né? O Barthes escreveu um livro chamado O Sistema da Moda, que é um estudo onde ele se propõe a analisar a moda como se fosse uma linguagem, tá? Muito numa via muito estruturalista, assim. A gente vai detalhar isso logo em seguida, assim. Mas, em síntese, eu poderia dizer que o estruturalismo é um movimento intelectual surgido na França, assim, que tentava reconhecer as estruturas da linguagem escrita, como as regras estruturais da linguagem escrita. E daí, a partir daí,
o estruturalismo foi se desenvolvendo para que essas regras da linguagem escrita pudessem ser aplicadas para outras linguagens que não mais a linguagem escrita. Por exemplo, os estruturalistas se referem à linguagem fotográfica. Usam o termo linguagem para se referir à fotografia. E tentam explicar que a fotografia funciona, tentam explicar o funcionamento da fotografia como se fosse o funcionamento de um texto escrito. Tá? Eu vou detalhar isso logo mais. Mas, basicamente, pessoal, o estruturalismo tenta entender tudo como texto. E a cultura, inclusive, como um texto com regras e sujeito a que pode ser examinado observando-se as suas partes constitutivas e o modo como as partes constitutivas desse texto se combinam, produzindo sentido. Porque o que nós fizemos quando nós escrevemos um texto? Nós escolhemos palavras e letras e combinamos palavras e letras em frases que fazem sentido. É essa lógica que os estruturalistas tentam utilizar para explicar outras linguagens não escritas. Então, que coisas eu combino numa foto? Que elementos são combináveis ou são substituíveis numa foto, por exemplo? Se eu parto do pressuposto que a fotografia é uma linguagem. Ou pode ser explicada como uma linguagem também. A gente vai voltar a isso, tá? Mas assim, então o Barthes é um dos principais nomes da semiologia estruturalista da década de 60. E a Câmara Clara, o livro que a gente trouxe para hoje, é um livro tardio já do Barthes. É um livro de 1980. Então, a Câmara Clara é um livro assim póstumo, porque o Barthes morre. Ele sofre um acidente de carro em janeiro de 1980, vem a falecer semanas depois. O Barthes está atravessando o Colégio de França, onde ele dava aula, e ele é atropelado por uma caminhonete de uma lavanderia, uma morte muito prosaica, assim, a gente imaginar isso, né? Que o grande Roland Barthes morreu assim, né? Atropelado por um caminhão de entregas de uma lavanderia. Tá? Então, no seu livro de doutoramento, lá, O Sistema da Moda, o Barthes tenta sustentar a ideia de que a moda é uma linguagem. Porque a moda é uma combinação de peças. Assim como eu combino palavras num discurso, eu combino peças de roupa na indumentária de alguém. E é essa combinação de peças que eu posso substituir umas pelas outras e fazer combinações entre elas. Isso aí é o que garante a ideia de que a moda seria ela própria também uma linguagem. Porque as linguagens são isso. São combinações e substituições de coisas por coisas. No caso, palavras ou peças de roupa. Tá? Então, assim, ó, o Barthes escreveu O Sistema da Moda e também não foi aceito como sua tese de doutorado. Então, isso é uma outra curiosidade biográfica, prosaica, entre os dois autores, né? A gente poderia ampliar isso aí quase infindavelmente, porque o Wilhelm Flusser, que eu mencionei ali atrás, também nunca defendeu um doutorado. Se a gente pensar num autor como Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, que é outro autor importante na área, também nunca defendeu um doutorado. Então, a gente tem entre nós, aqui no nosso campo, uma série de autores que não têm o grau acadêmico. E que são todos eles, cada um à sua maneira, assim, meio que franco-atiradores do pensamento reflexivo, assim, da metade do pós-guerra para cá, a gente poderia dizer. Tá? Se a gente fosse além, aí a gente poderia encontrar outros, inclusive, importantes para a nossa área, mas que, no entanto, não tiveram um reconhecimento mínimo, assim, de um certo status aí acadêmico. Tá? Bom, aqui, pessoal,
eu listei também algumas outras semelhanças entre esses dois autores, tá? Então, assim, ambos têm um tipo de preocupação que eu chamei aqui, na ausência de um termo mais apropriado, de formal, tá? Que é o seguinte, eles prestam muita atenção nessa dimensão medial do pensamento. O que é a dimensão medial do pensamento? É o modo como o pensamento se expressa. Tá? Eu acho importante chamar atenção para isso, porque lá naquela experiência do Sebald, lá atrás, daquele escritor, quando ele traz imagens para o seu romance, ele está trabalhando nessa dimensão medial do pensamento, ou na dimensão medial da narrativa literária. Né? Ele tá. O que importa não é só o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo desse ponto de vista, dos recursos expressivos assim que ele incorpora para dizer algo. Né? Então, assim, me parece que tanto o Benjamin quanto o Barthes são autores que olham não só para os conteúdos que circulam, mas pela forma dos conteúdos, pelo modo expressivo dos conteúdos, para além da substância do conteúdo. Tá? Então, eu estou sustentando aqui que ambos compartilhariam uma preocupação formal com a expressão do pensamento, independentemente do conteúdo pensado. Tá? Mas que para eles pensar a respeito da forma do pensamento, dos recursos expressivos, né? Ou então pensar sobre a adequação entre o pensamento e o seu suporte é algo importante. Tá? Então, assim, para mim, eu faço até, eu digo isso até a título de provocação, assim. Para as dissertações de vocês, para as teses de vocês, qual seria o melhor modo de apresentar o que vocês querem discutir? Tá? Qual é o melhor modo de dar vazão aos conceitos teóricos de fundo que vocês querem trabalhar? Vocês teriam condições de pensar sobre isso? Né? Enfim, eu não sei, eu não conheço as pesquisas individualmente, tá? Mas suponho que tem aí uma questão que possa valer meio que para todo mundo. Isso tem a ver com a estrutura de um trabalho, né? Com a distribuição de capítulos, com o uso ou não de imagens, com o uso ou não de outros recursos gráficos, né? Com o texto, se é em primeira pessoa ou em terceira pessoa, se é mais próximo ou mais distanciado da questão que discute. Né? Então, tem uma série de questões aí que podem se